arte não de forma mecânica, uma arte solidária, uma arte visível, uma arte que se expressa através do sentimento das crianças. E aí a Dani trouxe um material riquíssimo, com algumas imagens, né, que a gente vai contemplar e se deliciar ao longo desse encontro. E aí eu vou pedir só que vocês mantenham os microfones desligados para evitar ruídos, mas a qualquer momento vocês podem perguntar aqui no chat, eu vou anotar algumas coisas que vocês queiram saber. Vou fazer essa mediação com a Dani para que ela possa responder as possíveis perguntas e alguns questionamentos de vocês. E fiquem à vontade, Dani, seja muito bem-vinda. Né? E a Escola Mirabolando, só pelo nome a gente já pensa do que seria, o que é mirabolar. O que espaço é esse que uma criança mirabolante, uma criança que pensa, uma criança ativa, que a tua escola traz e propõe e realiza um trabalho tão bem feito. Seja bem-vinda, viu? Então tá, obrigada, Sônia, obrigada a todos vocês, né, que tiraram um tempinho do dia, assim, para a gente poder se reunir, conversar, pensar sobre, né? O que eu pensei, assim, para hoje, na verdade, né? Quando a Sônia comentou também, eu conheci a Sônia e conheci a Lu Cato, né? Assim, meio juntas, né? A internet nos aproxima, isso é bem bacana. E aí surgiu, né? A Sônia convidou para fazer essa fala aqui hoje de noite. O que eu acho bacana, assim, o mais legal, assim, eu acho que de tudo a gente tem que tirar o que é o bom, né? O mais bacana desse período de quarentena para mim, tá sendo isso, assim. Claro que o convívio em casa com a família numa quantidade de tempo que a gente não tinha diariamente é muito bom. E essa questão da gente poder estar conversando com gente do país todo, né? De ver como é que está acontecendo lá no Nordeste, no Norte, né? Aqui no Sul, eu sou aqui de Portão, Rio Grande do Sul, né? Pertinho de Porto Alegre. Então, assim, é muito bacana a gente fazer essa conversa com educadores do país todo, né? Isso é muito legal. No Dia do Pedagogo ainda, né? Hoje todo mundo tá dizendo, Dia do Pedagogo. Então, a gente comemora estando juntos, né? Conversando. Eu venho, assim, o que eu pensei, né? Eu pensei em contar um pouquinho o início, assim, na segunda eu tinha feito uma live também, o comecinho ela é muito parecida, porque eu pensei que as pessoas podiam não ser as mesmas, então os 5 primeiros slides são os mesmos. Só para contar um pouquinho de como é que surgiu tudo isso, né? Essa trajetória da Mirabolando. E aí eu fui montando uma apresentação para mostrar para vocês. E como eu gosto muito de imagem, eu acho que a imagem fala muito, né? Ela conta mais do que a gente, na verdade, a questão escrita. Eu gosto muito da narrativa com as imagens. Eu trouxe muita fotografia, muitas imagens da escola, de crianças em ação, e vou ir comentando o que a gente pensa de arte a partir da imagem, né? Então, vai ser uma conversa. Nós tínhamos pensado em 1 hora para esse encontro. Eu vou tentar não falar o tempo todo, porque eu quero que vocês também possam perguntar, né? Não me incomoda se alguém quer perguntar durante ou querem perguntar mais para o final. Para mim, isso é bem tranquilo. A única questão mesmo, acho que a Sônia comentou, só lembrar do microfone ficar desligado para a gente não pegar a interferência das casas de vocês, mas de restante isso é bem tranquilo. Então, eu vou mostrar o comecinho, deixa eu pegar aqui deixa eu compartilhar essa tela. Todo mundo vê direitinho esse primeiro slide grande na tela? Então, tá. Então, assim, ó, na verdade, o que é essa fala, né? Arte, imaginação e crianças. Então, são três conceitos, assim, que para mim são bem importantes na escola, na minha trajetória enquanto professora. Eu sou uma professora já, assim, desde 99, né? Fiz magistério, fiz uma graduação não em pedagogia, minha graduação em artes visuais, pela UERGS, que é a Universidade Estadual aqui do Rio Grande do Sul. Fiz um mestrado aqui na URGS, que é a Universidade Federal do Sul, aqui também. Fui orientanda da Suzana Rangel, que é uma professora que pesquisa bastante também sobre a questão de arte, de infâncias, né? E trabalhei muito tempo na rede privada e na rede pública. Só que nesse meio tempo, assim, eu sempre acalentei o sonho de ter um espaço de arte. Então, quando minha primeira filha nasceu, eu tenho 2 filhos, né? Vai fazer 10 anos já. Eu queria me afastar um pouco da escola para ficar um pouco mais em casa com eles. Mas aí eu também não queria deixar tanto isso de lado. E resolvi abrir um ateliê nos fundos de casa.
Então, esse ateliê funcionava aos sábados, na verdade, né? Eu trabalhava nas escolas, na rede municipal e escola privada durante a semana. E aos sábados a gente fazia encontros de oficinas. Eram oficinas com as crianças e um acompanhante, alguém que tivesse um vínculo com essa criança. E também começou a surgir a proposição de formação de professores. Isso lá em 2011. Já antes eu já atuava com a questão de formação de professores, mas em outros espaços, né? A partir de 2011, então, surge o Mirabolando. E aí o Mirabolando vem desse nome, né? O que é mirabolar? Quando a gente pensa assim, estou mirabolando alguma coisa, né? Estou inventando, estou pensando, sonhando, imaginando. E aí, então, deixa eu ir passando aqui um pouquinho. Surge a ideia do ateliê com esse nome, né? Mirabolando Espaço de Arte. A proposta sempre de um ateliê, para mim, ela segue uma das inspirações que a gente tem hoje, né, na escola e me acompanha durante muitos anos já, que são as inspirações das abordagens italianas, né, não só Reggio, mas San Miniato, Pistoia, outras cidades também ali da Itália, são inspirações, mas não é o único foco de estudo, né? Eu sempre comento assim que a gente tem escolas, a gente tem autores, a gente tem teóricos super importantes aqui no Brasil. Então, a gente também tem que pensar um pouco o que nós estamos produzindo, né? Que tem muita coisa bacana para a gente estudar. E a questão de ateliê vem de uma proposição, assim, de todas essas palavras que eu vou colocando aí, né? Um lugar que a gente possa experimentar, né? A ideia de experiência na educação infantil. A gente fala hoje também de educação infantil, mas são conceitos que a gente precisaria levar para o fundamental também, sem dúvida, né? Um espaço de invenção, um espaço de imaginação, de criação, de trabalho, né? De colocar as mãos em obra, de pensar, de produzir coisas. E esse ateliê, assim, eu sempre coloco que ele é muito mais do que um espaço físico, né? Ele depende da nossa proposição também como professor, como alguém que provoca, que questiona, que planeja, que incentiva, que instiga. Então, eu sempre falo que é uma conversa desses dois conceitos, né? Não é o ateliê somente, também não é só o professor. É o professor, o ateliê com as crianças, né? Esse com, assim, sempre com letra maiúscula. Por mais que a gente planeje, que a gente estude, né? Quando as crianças chegam nesse espaço, é que as coisas acontecem. Então, sempre tem essa conversa. E aí, aqui no Rio Grande do Sul, há uns anos atrás, a gente tinha o chamado Santander Cultural. Agora não é mais esse nome, é Farol, mudaram algumas coisas. Mas nessa época, veio uma exposição muito grande para o Brasil, das obras do Miró, e eu sou apaixonada pelo Miró, talvez mais até pelo que ele escreva do que pela produção do que ele escrevia, né? O Miró já faleceu. Mas, assim, eu levei as crianças da rede pública para essa exposição. Então, assim, essa citação do Miró, que é de um livro bem bacana, agora eu não estou com ele aqui em mãos, depois eu posso mostrar a capa para vocês. Que é isso que ele diz, né? Nunca sonho à noite, mas no meu ateliê vivo em pleno sonho. É quando estou trabalhando, acordado, que sonho. A gente tem muito essa ideia em arte, ainda tem, né, de que a arte é um dom. E a gente trabalha para que isso seja visto ao contrário, né? Não é dom, é trabalho, é pesquisa, é invenção. Tem um professor de Pelotas que diz, né, o problema que não é um problema de dom, é um problema de dão. Se dão oportunidades, as coisas acontecem, né? Então, vai mais ou menos por esse sentido, assim. E isso que o Miró fala, eu acho que fecha muito com o que a gente propõe, assim. Porque no Brasil, não é fácil a gente viver de arte, né? Então, assim, para a gente ter um ateliê funcionando foi uma coisa bem difícil, assim. O ateliê funcionou durante 4 anos. Porque a arte, muitas vezes, ainda é vista como algo que se deixa de lado, né? E a gente pensa a arte como algo que motiva o pensamento, como algo que tem que ser importante, como diz a Miriam Celeste Martins, uma professora referência em artes, né? A arte tem que ser importante na escola porque tem que ser importante fora dela. E a arte é para a vida, é para nos fazer pensar. Não é a arte só que a gente contempla, que a gente observa, é uma arte que sacode o pensamento, que faz a gente pensar em outras coisas, ressignificar o que a gente vê. Olhar com um olhar mais criterioso, questionador, crítico para o mundo. E aí, então, essa aqui era a exposição. Eu trouxe umas fotos, assim, que são do meu álbum, né? A primeira
a primeira turma que, olha o tipo da foto, né? Porque nessa época a máquina era aquela de filme ainda. Não era essa máquina digital que a gente seleciona as fotos. Então, assim, esse foi o grupo que a gente levou para a exposição naquele dia e marcou essa questão do Miró. E aí, um dia, a minha filha, na época ela tinha 3 para 4 anos, ela fez esse desenho e trouxe assim, mãe, te desenhei. E na hora, assim, claro, né, a gente, como mãe, pensa, que bacana, né? A gente começa a ver indícios da figura humana, os traços do registro infantil. A gente colocou as cores, né, graficamente, e transformou isso no logo do ateliê, então. E aí esse começou a virar, então, o símbolo da escola, do ateliê até então, né, não era escola. E surge o Mirabolando. Então, ele funcionou durante 4 anos dessa forma. Só que chegou um ponto que não estava mais comportando, assim, atender só em final de semana. E aí eu tinha o segundo filho já, né? E aí eu queria poder ficar mais com eles, né? E resolvi, então, me exonerar, sair das escolas e tentar tocar o ateliê durante a semana. E a gente muda de espaço, então. Ele começa assim, esse aqui é os fundos da minha casa, foi a minha primeira casa, na verdade, eu morei aqui 6 anos, né? E aí ficou o ateliê durante um tempo e agora ele é nesse espaço, é um espaço aqui na cidade também. Não é um prédio construído para ser escola, então isso eu acho sempre que é importante ressaltar, assim, hoje o Mirabolando é uma escola privada, mas ela é uma escola privada num prédio, num espaço alugado, né? Ele é um espaço menor do que a gente gostaria que realmente fosse. Eu acho que todo educador sempre tem o sonho de poder construir a sua escola de acordo com tudo que acredita. Mas a gente, né, e quando eu digo a gente, assim, sou eu e a equipe que trabalha comigo, né? Eu acho que a gente também não faz nada sozinho. A gente transformou esse espaço no melhor que a gente pode fazer. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar para as nossas escolas e para a nossa sala. O que é o possível que eu posso? O que eu acredito e o melhor que eu posso fazer com essa realidade que eu tenho? E aí o Mirabolando começou, né? Nesse outro espaço, também atendendo crianças, formação de professores, a gente recebia escolas para oficinas durante a semana. Só que aí foi tendo uma demanda muito grande dos pais de quererem, assim, que as crianças pudessem continuar conosco depois dos 4 anos de idade. Porque aí elas tinham que sair para frequentar uma escola regular. Então, em 2018, assim, a gente amadureceu a ideia, entramos com um processo de credenciamento e em 2019, no começo de 2019, nos tornamos escola de educação infantil. Só que é uma escola que surge de um conceito de ateliê, né? É uma escola que surge já inspirada, assim, em várias questões que a gente tinha, acreditava. Então, é uma escola ateliê, né? Não é pelo modismo, assim, agora, né, se fala muito em ateliê, então é uma escola ateliê. Não, ela surgiu dessa forma. Na verdade, é um ateliê que se transformou em escola. Então, até algumas coisas, assim, que eu vou comentar durante a fala, né? Posso ir respondendo perguntas. Acho sempre, assim, importante de salientar em todas as formações que eu sempre faço, né? E ministro, assim, não é uma forma a ser seguida, né? Não é, eu acho que tudo que a gente vê são inspirações para a gente. E aqui a Mirabolando, ela se transformou nas coisas que a gente acredita e que funcionam para nós e para as nossas crianças nesse momento. Nesse momento são significativas para nós. Também é uma escola que se transforma o tempo todo, né? Estamos nos transformando em meio a essa pandemia. Então, acho que também é uma questão para nós pensarmos que escola é essa que vamos voltar, né? E aí eu fui trazendo, então, imagens, né? Como eu disse, assim, que eu ia trazer imagens, mais do que conceitos e citações. Eu até vou comentar, vou trazer algumas coisas, umas falas teóricas na minha fala, vou citar outros autores também, mas eu preferi só mostrar imagens, porque eu acho que com elas eu consigo contar um pouco também do que a gente pensa na escola, né? Então, assim, e Sônia vai me chamando e tá, a qualquer momento, pode ir interferindo, assim, fica bem. Já tem uma pergunta. Pergunte, por favor. Dani, quando você passou a ser escola, uma instituição, eu também percebo a Mirabolando como uma provocação. Uma escola, ateliê, é um ateliê escola, é uma escola como regimento. Então, a minha pergunta é o seguinte: na hora que você se reúne com sua equipe para fazer um planejamento, por exemplo, um planejamento semanal, como se dá o currículo?
Como que vocês pensam o cotidiano das crianças para formular uma rotina e para fazer com que toda a proposta do ateliê seja a vida da escola, que esse ateliê, que as artes perpassem por todos os ambientes, Uhum. em sala de referência, como as crianças circulam nesse espaço, porque tem um espaço para receber as crianças em determinado momento, um espaço específico. Como que vocês pensam o currículo dentro de uma escola de concepção de ateliê, com essa concepção de ateliê, por exemplo? Bom, assim, a gente recebe crianças a partir de 6 meses, né? E elas ficam conosco até irem para o primeiro ano do fundamental. Então, o que que a gente pensa assim? O que que é o currículo da educação infantil? Né? Ele é o cotidiano. As aprendizagens da educação infantil, a gente acredita que são essas aprendizagens cotidianas. Os vínculos estabelecidos com os professores nas mais diferentes situações. Alimentação, troca, a questão motora, a questão expressiva, a questão de linguagem, né? E o que que a gente pensa, assim, quando a gente planeja, a gente normalmente tenta planejar para uma semana. O que que é esse planejamento? Ele é coletivo, então a gente troca muito entre os professores. Cada grupo tem um professor referência. Mas, na verdade, como as crianças não têm sala específica, a não ser o grupo de bebês, né, que tem uma questão de cuidados, de higiene um pouco diferente, assim, porque eles engatinham, tem todo um, né, quem trabalha, assim, com essa faixa etária sabe bem, né, dessas minúcias que eu tô falando. Mas os bebês também podem explorar todo o espaço da escola. Então, as crianças podem explorar o espaço inteiro. Só que o que que acontece? A gente planeja pensando ações para um período de tempo, sem uma data específica. A gente não diz assim, segunda-feira acontece isso, terça-feira acontece aquilo. A gente lista essas ações, materiais que são necessários, espaços que vão ser utilizados, né? Para que a gente possa, digamos assim, possibilitar que todas as crianças estejam explorando o espaço inteiro naquela semana. Então, a gente tem horta na escola, a gente tem espaço de brincadeiras na rua, a gente tem a questão de que as crianças vão para a cozinha fazer alguns experimentos culinários, né? A gente tem uma mesa no centro da escola, uma mesa maior, assim, que sempre tem argila, tem um torno manual. Então, assim, as crianças que convivem com a gente, elas têm a possibilidade de viver tudo isso toda semana. A gente pensa essas ações, tanto expressivas, quanto sonoras, quanto alimentares, quanto a questão, né? Porque assim, a gente vai para a rua, a gente colhe coisas da horta, a gente aduba essa horta, leva para preparar para o almoço. Então, eles vivem esse currículo permeado por todas essas experiências na semana toda. E pode acontecer, por exemplo, de um grupo estar lá na mesa da argila, né? Eu digo mesa porque a gente concentra os materiais nesse espaço. Mas isso vai para a rua, isso vai para outros ambientes, né? Esses espaços se misturam. Então, por exemplo, tem um grupo manuseando argila e passa uma criança de outra faixa etária, por exemplo, e quer participar junto, ela pode participar junto. Então, a gente também pensa um currículo que ofereça com que essas crianças possam conviver juntas em diferentes momentos. Porque a gente acredita muito que eles aprendem entre os pares, né? A Teresita Pagani, a diretora da Tearte, ela sempre comenta, né, que bacana essas crianças podem, né, brincar com um amigo de 2, com um de 4, com um de 5, no mesmo ambiente. Sem Ah, ser... gente, eu passei o final de semana com a Tei, já virei íntima. Né? E chegaram os É, livros, e aí depois uma sim, colega lá da Diálogos disponibilizou o documentário. é. Então, a concepção, por exemplo, da Tearte, o que me encanta também, Dani, a questão da marcenaria, do quintal livre, do conceito do terreno propositalmente acidentado para que as crianças Uhum, possam sentir o solo. Então, sim, nesse mundo que a gente está, vamos esquecer a pandemia, se isso for possível, né? Que a gente coloca tudo para dentro, né? A gente sai de dentro de casa, vai para dentro de um carro, sai de dentro do carro, vai para dentro de uma sala, sai de dentro de uma sala, vai para outro ambiente micro. Eu fico pensando como que seria uma mudança na educação infantil se a gente tirasse dessa caixa, literalmente sair da caixinha. A gente sai, né? A gente procura sair da sala, procura trazer o ateliê como inspiração, mas se não for possível espaço, montar um espaço na própria sala, fazer dessas paredes da instituição algo mais significativo para as crianças, principalmente agora, quando a gente retornar, me preocupa muito a volta dessas crianças uhum, nas escolas. Como é que essas crianças vão voltar?
O que se espera desse retorno? O que as famílias esperam desse retorno, dessa volta que eles passaram tanto tempo preso, e como que eles vão chegar nessa instituição, o que a gente vai conseguir propor para essas crianças? Eu vejo o assunto, não só do ateliê, mas arte, como forma geral, é um sopro de vida. Né? Você, quando disponibiliza esse tipo de material para a criança, você vai deixar com que essa criança se expresse da forma que ela quiser. Não existe uma forma certa de pintar, não existe uma forma correta de pegar e de amassar na argila, não existe uma forma... É livre expressão. Então, hoje, não me concebe mais a ideia de, por exemplo, não é nem a tarefa xerografada, não, mas deixar só um espaço limitado para que a criança pinte, ou um espaço pré-moldado para que a criança consiga se expressar, e ela não vai conseguir se expressar, não tem jeito, não tem jeito. Você vai dar um pedaço, tá certo que muitas professoras é o que tem, mas um chumaço de massinha desse tamanho, uma criança que viu um bloco de argila, ou que pôde picotar papel, ou que pôde sentir o solo, não vai mais se habituar com massinha. Então, quando essas crianças voltarem para a escola, quando a gente repensar esse retorno às aulas, o que você sugere como prioridade? O que a Mirabolando pensa em fazer? Ou porque serve de inspiração para que a gente consiga também pensar nesses contextos de retorno, né? Que a gente se prepara também para a volta, né? Mas sabe assim, Sônia, quando a gente fala sobre isso, eu acho assim, ninguém tem uma receita, né? E ninguém sabe dizer assim, façam isso que isso vai funcionar. Mas o que eu penso assim, quando a gente voltar, né? Porque o que eu imagino? O que a gente já propunha antes já era muito de encontro a isso, até o espaço externo, até essa liberdade de criação, de exploração. E eu acho que segue nessa linha, né? Segue nessa linha da criança ter liberdade para manusear, para experimentar, para mexer, para ver o que acontece com o material. A gente pensa sempre muito assim, essa questão que tu coloca, né, do tamanho, da folha, do desenho, né, do desenho xerocado, mimeografado, eu sou da época do mimeógrafo ainda. Mas se a gente pensar assim, de nada adianta eu ter esses materiais também, de ter toda essa disponibilidade de material diversificado na escola e as crianças não terem essa liberdade de acesso, elas não terem essa liberdade de manuseio. Eu fui tentando trazer algumas imagens até para mostrar essa organização da escola, que para nós funciona assim, né? Mas que eu acho que a gente pode pensar, e isso para a volta, essa escola tem que ser diferente, a gente tem que pensar isso. Mas, por exemplo, tudo na escola, desde a sala dos bebês, tudo está ao alcance das mãos. Então, assim, as crianças têm liberdade de uso desses materiais, né? Claro que a gente planeja e tem ações que a gente pensar, eu acho que a gente precisa pensar na questão do grafismo agora, nessa questão, de acordo com coisas que vai se observando com as crianças. Mas tudo fica à mão, né? As prateleiras são como essas que vocês estão vendo ali, por exemplo. Deixa eu ir mostrando umas coisas aqui também até para passar. Esse aqui, por exemplo, é um espaço que a gente tem, é um espaço com livros, né? Por que a rede? Porque a gente quer que as crianças entendam que leitura, e eu estou dizendo leitura de imagem, leitura visual, né? Que leitura é isso, né? É prazer, é relaxamento, é eu sentar para olhar, é eu pensar sobre. Não é aquela coisa de sentar à mesa, sentar nas classes. Hoje eu ainda vi alguns materiais assim de protocolos de segurança, né, de estudo para as escolas, assim, sentar as crianças em classes e mesas. Eu não tenho mesa para todo mundo, né? O nosso espaço tem uma outra concepção, então eu não vou poder voltar, porque assim, a gente não está preparado para voltar desse jeito e para perder todas as conquistas que se teve até então na educação infantil, né? Aqui nesse espaço, por exemplo, só para a gente pensar, a gente tem uma mesa. E essa mesa aqui, a foto até não aparece, ela tem uns buracos, e nesses buracos tem papéis com esses formatos que vocês estão vendo no mural. Se eu não tenho a mesa com buraco, isso não vai atrapalhar minha proposta. Mas eu tenho que pensar que a minha sala pode ter suportes diferentes, né? Quando a gente fala suporte, o papel, o papelão, o isopor, coisas para se deixar marcas. Por que é o retangular, né? Por que é o A4? Aí a gente também não é só mudar para o A3, né? Eu sempre digo. Mas da gente pensar, por que eu não vou ter outros formatos, outras possibilidades?
é muito diferente eu pegar um pedaço disso, que nem nome tem essa forma, e começar uma produção aí. É diferente de eu pegar um registro em um retângulo A4. Então, eu acho assim, a escola tem que voltar preparada para pensar que as crianças também vão voltar diferentes e que ela não pode ser formatada. Aqui é um espaço, assim, eu deixei essa frase porque a gente conheceu essa autora no ano passado. Ela é uma autora portuguesa, Mafalda Milhões. E ela tem em Portugal, essa escritora, um espaço super bacana, que é numa colina, e pensa a leitura muito semelhante ao que a gente pensa de arte aqui na escola. E essa frase é o título de um livro dela. Uma biblioteca é uma casa onde cabe toda a gente, né? Onde cabe todo mundo. E eu acho que a escola tem que ter esse olhar, assim. A escola é esse espaço para todo mundo, né? E se é para todo mundo, ele tem que dar conta do tempo de cada criança. Fui trazendo fotos, assim, tá? Elas não estão em ordem de narrativa, porque eu fui olhando e eu pensei, essa eu preciso levar, essa eu preciso mostrar, né? Aqui, por exemplo, assim, é só um espelho, mas as crianças estão procurando a cor do seu cabelo nos objetos que estavam ali na mesa. Então, assim, é uma pequena ação, né? Eu estou procurando a cor do meu cabelo, eu estou me olhando no detalhe, eu estou me comparando com a cor do cabelo do outro, eu vou procurar a cor lá no lápis de cor, no giz de cera, no hidrocor, eu vou procurar essas opções de coisas, né? Me observando. E acolher essa diversidade toda, né, Dani? E acolher. Não tem a cor de pele, né? Não Quando eu era criança, era me dar a cor de pele. Aí isso depende, que pele, né? Se a gente tivesse a esperteza que a gente tem hoje, de quem? Pele de quem? A minha, a sua? A do colega? E acolher a fala das crianças e os gestos das crianças, que eu acho que é muito importante. Senão a escola não anda, não funciona. Deixa eu ver essa aqui. Eu deixei uma imagem, assim, eles estavam fazendo os retratos, né? Na verdade, eles se enfeitavam, se transformavam e se retratavam. E esse retrato sempre me chama muito a atenção na questão dos dentes, né? O que chama a atenção? É o sorriso. Então, assim, desenho é linguagem, né? E a gente vê muitas vezes o desenho na escola de forma banal, assim. Desenha para passar o tempo, desenha para esperar o colega ficar pronto, né? Desenho é linguagem. Então, eu fui trazendo, assim, algumas coisas para ilustrar isso que a gente acredita, né? Isso que a gente falou da rua. O nosso espaço externo poderia ser muito maior do que do espaço que a gente tem. Eu vi que várias pessoas que estão aí já foram até a escola, outras talvez conheçam por fotos, né? Estão todas convidadas a quem passar pelo Sul a vir nos visitar. Olha que eu vou fazer uma caravana. Vamos fazer uma caravana. Mas sabe, assim, a gente pensa assim, né? De usar esse espaço externo. Sempre que possível, a gente está lá fora, né? Esse ateliê, ele não é dentro de 4 paredes, né? Ateliê é muito mais o conceito do que significa para mim do que um espaço. O espaço é importante, a gente sempre comenta isso. Mas assim, o que eu faço com tudo isso? Levo para a rua. E aqui? Aqui é desenho. Mas o desenho na vertical é muito diferente de fazer ele do que sobre a mesa, né? Podemos fazer embaixo da mesa, deitados, para a gente pensar que, assim, além do material, é como eu proponho, né? Argila, eu sempre comento, assim, quantas vezes a gente usa argila com as crianças na escola, né? Para nós isso é muito comum, a questão da argila, transformar em barro de novo, deixar secando. O que acontece se eu deixo secar no sol e deixo secar na sombra? Né? O bidimensional, o tridimensional, faz o desenho para papel, reproduz um bloco de argila, depois transforma em um papel de novo. A argila é uma infinidade de possibilidades. É uma infinidade. E sabe o que eu penso? A gente pega assim, bloco de 10 quilos, sabe, Dani, que a gente consegue doação? E aí, nesse blocão de 10 quilos, não tem para todo mundo, mas dá para fazer muita coisa legal. Então, a gente enrola no papel, no pano úmido, e no final de semana ele fica lá todo amarradinho dentro de um saco. Quando eu chego na segunda-feira, quando eu chegava na segunda-feira, que agora eu estou fora de sala, os meninos já diziam, virou pedra. Esse virou pedra, eles sabem do processo, da mudança do material. Tem uma transformação, como a florzinha que a gente traz para a sala, e eles começam a perceber que ela vai murchando, ela tem um período de se transformar, tem um período de ficar com perfume, e esse perfume começa a mudar também, deixa de exalar, e aquele aroma tão gostoso que eles
a gente chamava Aromas do Canteiro, que era uma hortinha que a gente tinha assim na lateral da sala. Então, essa transformação que a argila propõe, possibilita, para a criança, na primeira infância, é muito importante. É o manusear, é o pegar, é o sentir, é o cheirar. Se a gente não tem um espaço grande para que essas crianças circulem, a gente pode transformar esse espaço dentro da própria sala, né? E a argila é uma possibilidade muito legal. Sim, só que bem isso assim, Sônia, né? Para que todas essas constatações e essas descobertas possam ser feitas, a gente tem que ter esse acesso ao material, né? As crianças têm que ter essa liberdade do manuseio. Esse aqui é um livro, esse aí que a gente gosta de contar com lanterna, que é o jogo das sombras, o livro das sombras, se não me engano. E todo ele vai sendo contado assim, né? A gente conta, aqui a gente usou o retroprojetor que a gente ainda tem na escola. Mas muitas vezes a gente usa com lanterna, até com a luzinha do celular. Mas assim, vamos pensar, né? O que a gente quer na escola de infância hoje? E para nós, a nossa escola tem essa questão da arte como pano de fundo, né? Eu acho que cada escola tem uma identidade, tem algo de repente assim que seja alguma coisa que coordene esse planejamento. Então, se a gente pensar que experiências são essas que a gente quer provocar em arte, que não são só aquelas que tem que ter o material pronto para levar para casa, né? A gente pensa nas experiências que são vividas. Isso da mão, do sensorial, né? Essa aqui é uma plantinha, né? Quem é daqui, eu acho que aí deve ter também. 11 horas, né? Porque ela abre às 11 horas. Então, assim, ela ficava na subida de onde as crianças vão para o refeitório, para a hora do almoço. A gente seguia, né? Aquela questão de florescer, de acompanhar isso, né? Deixa eu só botar aqui. Então, assim, isso aqui é a prof dos bebês, essa é a sala dos bebês, a mesa onde eles almoçam, onde eles fazem o lanche, e eles plantaram juntos. Então, a gente pensa assim, esse ambiente da escola, ele tem que ser esse ambiente que acolhe, que aconchega, né? De cuidado, como tu falou, de acompanhar o crescimento, é acompanhar a vida. Deixa eu só colocar aqui o outro. Aqui a gente lá a gente entende os bebês, crianças até 2 anos incompletos. Embora a idade não seja um marcador de corte aqui, né? A gente observa muito assim, a questão de fala, de motricidade, de como as crianças se relacionam já com o grupo seguinte. Mas esse aqui era um grupo de bebês, né? 3 desse grupo. E aqui eles estavam brincando e colando, experimentando essa questão da produção no vidro. Né? Então, assim, é um outro suporte. É adesivo, é fita colorida, é papel celofane. Quando o sol entra nessa janela, ela colore o ambiente lá dentro. Então, ela traz essa questão da cor de um outro jeito. Que se eu botar meu braço na frente, meu braço fica colorido. Né? É a cor que é além da tinta. Então, a gente pensa nisso. Esse é o nosso planejamento, né? A questão do pintar, né? Pincel é a coisa com que eu menos me preocupo na escola sempre, né? Porque quantas coisas a gente pode usar como pintadores, né? Esse aqui é aqueles pincéis de barba antigos, né? Mas escova, vassoura, sem falar do próprio corpo. Então, eu acho assim, pensar nessa ideia de arte, de imaginação com as crianças na escola, a gente precisa pensar em provocas que instiguem a outras coisas. Aqui, por exemplo, também é uma possibilidade, porque os papéis são A3. Outras a gente faz que é o papel que toma conta do espaço, que a gente pinta junto. Então, eu acho também de pensar nessa questão do que a gente propõe não pode ser sempre do mesmo jeito. É propor a tinta em diferentes possibilidades. Individual, em dupla, coletiva, em grupo, na rua. Né? É argila em diferentes possibilidades. Eu sempre comento que quando a gente vai escrever sobre as crianças, a gente só consegue ter uma narrativa criativa, diferente, rica de possibilidades, se a nossa provocação também foi dessa forma. Né? Se eu só oferecer o A4 sobre a mesa, eu tenho uma fala empobrecida disso também. E revela muito do pensamento do educador, Dani, né? Acho que o que a gente propõe às crianças é a nossa imagem. O que a gente propõe às crianças é o nosso pensamento em relação a elas. Se a gente propõe somente o mesmo tipo de material, o que é que você pode, quem está de fora compreende, e até a mesma criança, eu não sou capaz de fazer nada diferente a não ser disso que ela me dá.
por exemplo. É a ideia de uma criança empobrecida, é a ideia de uma criança paralisada, não dinâmica, não potente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como é que a gente planeja, como que a gente dispõe esse material para as crianças, porque ali revela toda a nossa concepção, toda uma pedagogia, toda a concepção de infância e de criança, que às vezes está escondida. E lá no fundo, lá no nosso íntimo, a gente não sabe. E ali se revela pelas paredes da nossa sala, se revela através do nosso planejamento, e aí essas concepções um pouco mais equivocadas, às vezes até de forma despretensiosa, sabe, Dani? Que eu não acredito que um professor faça isso de pensamento, vou fazer para prejudicar, ou vou fazer porque eu estou acomodado. Eu acho que é o que ele tem em mãos. É a concepção que ele acha que aquilo é certo. E quebrar essa barreira é muito difícil. Fazer com que o professor, que vem anos com essa ideia de uma concepção de criança, é assim que eu me eduquei, que deu certo, fazer com que ele rompa com esse pensamento é um processo. E para muitas pessoas é um processo doloroso, lento, e aí difícil, isso mesmo, alguém falou aqui no chat. E aí a gente entra na pedagogia do tempo, que a gente vai receber Aldo Fortunati domingo, e certamente ele vai falar sobre essa pedagogia do tempo, dessa calma, a paciência, a espera. Não espera que o dia passe, ai meu Deus, a Deus dará, e as crianças vão ficar esperando dar 11 horas para o pai vir buscar. Mas é o tempo da escuta, que eu acho tão importante para a educação infantil, seja para qualquer idade, para lidar com bebês, não só de cuidados especiais, criança com deficiência, crianças na pré-escola, todas as idades. Essa pedagogia do tempo, que é tão difícil a gente pensar e refletir, problematizar, se a gente conseguir refletir sobre o tempo, por exemplo, que daria mais outro papo desse aqui, de uma quarentena inteira, só para a gente conversar sobre o tempo, já é meio caminho andado. Eu vou me colocar numa posição de ouvinte, eu vou me colocar no escuta, eu vou me colocar em relação com esses materiais e com essas crianças e vamos ver o que acontece. De forma pensada. E essa questão da desacomodação, né? A Miriam fala muito assim que o professor às vezes tem hábitos cristalizados, né? Só que a gente precisa ir operando pequenas mudanças, né? Então, assim, são as formações, são as trocas, são as leituras. Quem é que nos inspira, né? Quem é que a gente lê? Esses dias eu ainda brinquei assim, que eu gosto de olhar o livro. Quando eu compro um livro, sempre a primeira coisa que eu olho são as referências bibliográficas, né? Porque daí eu já vou, se eu gosto do autor, eu já vou atrás do que ele lê também. Então, vamos pensar a respeito disso, né? E eu acho que isso é o que nos movimenta. Aqui é só uma foto. Ó. A gente tem, aqui na nossa cidade, a gente tem muitas cerâmicas, né? Que fazem em linha, assim, utilitária, né? Escala industrial para venda, enfim. E aí a gente consegue, numa cidade aqui do lado, essas argilas com cores diferentes também. Mas não é só argila na cor diferente, né? Aqui, por exemplo, é ela diluída na água. É essa possibilidade da argila de uma outra matéria. Aqui era uma preparação que a prof fez com os bebês. Esses potinhos pequenininhos são anilinas comestíveis. Aquela usada nos confeitos, né? E a gente também colore essa tinta de argila que se faz com as crianças. Então, é um outro tipo de uso dessa argila também, só para pensar naquilo que a gente falou, das diferentes possibilidades, né? E isso, assim, as paredes da escola, né? A escola tem que contar o que a gente vive. Então, assim, a gente acredita, a gente tem muito mural, e não só em mural, isso é preso no teto, isso é espalhado pela escola. A ideia da gente pensar que tudo que é produzido, tudo que é feito, tudo que é vivido tem que ser narrado por esse lugar também. O espaço denuncia a nossa concepção pedagógica. O espaço e os materiais que a gente oferece, né? O jeito com que a gente oferece. Porque não adianta eu oferecer tinta em potinhos pequenos. Eu tenho que oferecer tinta em potes maiores, né? Principalmente para as crianças menores, que a ideia, né? O que pinta é o corpo, eu sinto com o corpo. Então, dependendo de como eu provoco, eu denuncio a intenção pedagógica que eu tenho também. Para a gente ir pensando nessa amarração, né? Aqui, por exemplo, é um painel que a gente foi colocando as imagens, porque a ideia é, tudo que é produzido, a gente não tem lugar lá na escola onde as coisas vão sendo guardadas para irem para casa em algum momento. Tudo fica exposto em algum lugar.
porque a ideia é que as crianças vejam isso o tempo todo. Se eu vejo o que eu fiz ontem, eu penso diferente de como eu pensei ontem já. Então, aqui tem produções de retrato, com anilina, com aquarela. Tem um papel que a gente gosta muito, que é esse, ele é meio espelhado aqui, se vocês estão vendo, que é o acetato espelhado. Então, as crianças se olham de perto e elas conseguem se enxergar. Então, a gente cria retrato ali também. Então, é um painel construído com diferentes possibilidades. Até para a gente pensar nessa ideia de que os materiais conversam, né? Eu não preciso trabalhar uma coisa de cada vez. Aqui também, vou ir falando para dar tempo de eu mostrar tudo, tá? Porque eu separei um monte de coisa e queria que vocês tivessem ideias, assim, né? Tivessem voltando para a escola pensando em outras possibilidades. Essa é uma casinha, quem me conhece sabe que eu tenho uma paixão pelas casas, né? Minha dissertação de mestrado foi a partir do desenho da casa nas produções infantis. E essa casinha foi desenhada pelas crianças e construída por alguns avós lá na escola. E aqui é uma criança que saiu de dentro do ambiente, pegou os papéis, queria botar aqui e veio desenhar na rua. Então, também tem isso, assim. Claro que a gente tem, assim, eu sempre deixo bem, quem nos conhece sabe, assim. A gente tem uma realidade de ter poucas crianças, né? A gente trabalha com grupos pequenos, que na escola privada é uma escolha, né? A gente pode escolher em lucrar financeiramente com muitos, ou pensar em ter um trabalho com uma qualidade maior, atendendo um pouco menos de crianças também, né? Porque também não existe milagre. Se eu tenho uma turma de 25 crianças, eu preciso de um tempo diferente para poder observar essas crianças, se eu estou sozinha. Então, a gente fala muito dessa questão. Os nossos grupos não têm mais de 10 crianças. É uma realidade diferente, né? Por esse número de crianças que a gente tem. Mas foi uma escolha. Então, eu acho assim, tudo na vida é uma escolha, né? A nossa trajetória pedagógica, quem é que nos inspira, como eu falei antes, né? A proposta que a gente faz, essa ideia, assim, eu sempre acho muito bacana, né? A gente usa esse espelho lá na escola. Isso é outra coisa que eu acho bacana falar também. A gente vive hoje num momento no Brasil onde muitas empresas estão produzindo espelho Reggio Emilia, mesa de luz Reggio Emilia, não sei o quê. Não adianta a gente ter as coisas e não saber o que fazer com isso, né? A gente também não pode pensar que as escolas vão se equipar agora para ter todo esse mobiliário, mas vão ficar todas iguais de novo. O que é importante para a minha escola? Então, assim, por exemplo, né? Esse espelho, ele é de um tamanho que as crianças podem entrar, se olham em diferentes possibilidades, mas uma proposta bem legal que a gente fez foi botar ele deitado no chão, né? E a gente trabalhou com os pés naquela época. Então, a gente viu o pé de diferentes jeitos. Porque quando a gente olha no espelho, a gente não presta atenção no pé, a gente presta atenção no rosto, no cabelo, não sei o quê, vai. Mas nessa ideia, o espelho era usado numa perspectiva diferente. Então, eu gosto muito de uma citação que diz, né? Criativa é a pessoa que sabe olhar o mundo de um outro jeito. Que olha aquela coisa que sempre vê de uma outra forma. Aqui são umas caixas que a gente tem de 8 lados, assim. E aí a gente fez uns buracos e a gente brincava com as crianças de colocar o rosto. A foto era, né, foi feita por eles também, dos pés deles. E quem estava fora tinha que imaginar como é que estava esse corpo lá dentro. Isso é a construção da figura humana. Mas é muito diferente do que a gente fazer isso daquela forma convencional, né? O que eu desenho agora? Cabeça. O que tem embaixo? Pescoço. É diferente disso. Aqui, na verdade, eu imagino. Eu não preciso que esse corpo saia igual ao real. Mas eu quero tirar a ideia dessa mão de não sei desenhar, não sei fazer. Essa mão que desenha, que experimenta, que inventa. Essa ideia do rosto que pode ter qualquer cor, né? E a criatividade, Dani, é um exercício constante, diário. Se você não se colocar em prova, você paralisa Sim. o tempo. Muitas pessoas perguntam por que um adulto perde a capacidade de brincar com uma criança? Ou tem dificuldade de sentar no chão com seu filho? Por que um adulto perde a capacidade de imaginar, de ver uma caixa e imaginar 1000 coisas? A gente vai perdendo mesmo, porque a gente vai se engessando com o passar do tempo. E esse exercício constante de você se tornar uma pessoa criativa é uma busca diária. É uma busca de Seja na escola, seja no trabalho. Por que hoje se fala tanto de profissionais que estão à frente do seu tempo, se destacam muito pelo seu potencial criativo?
Ele está em constante transformação. Hoje já não se concebe mais a ideia de um profissional de cadeirinha, sentado e só acadêmico, e só de livros, e só de literaturas, e só se ele não abrir as portas para o mundo, para conhecer outras pessoas, para ter a capacidade de socializar com outras mentes. Então, isso é criatividade. É um exercício. Com o passar do tempo, a gente começa a perceber que o que a gente põe na parede hoje, na semana que vem, aquilo já perdeu a função, já perdeu o sentido. Você procura outra, e mais outra, e mais outra. É um exercício mesmo, diário. E eu acho assim, sabe que, né, quando a gente conversa assim com as colegas, com as outras professoras, né, eu já tive assim umas perguntas, mas Dani, como é que tu tem ideias, né? Eu só tenho ideias se eu me alimento de coisas. E isso é para mim e para qualquer um. Ninguém cria do nada. Então, assim, eu estou sentindo muita falta nesse período de ver uma exposição de arte, né? De ir numa livraria, porque mesmo que a gente possa encomendar pela internet, ir à livraria é outra coisa. Então, assim, de tocar, de ver, de ter essa inspiração, né? Isso vai voltar daqui a um tempo. Mas a gente só se inspira se a gente vive essas coisas. Se a gente continua desenhando, se a gente experimenta materiais em casa, né? Eu sempre, esses dias alguém disse, teus filhos devem ser bem felizes, né? Porque eles têm tudo em casa. E sabe que eu parei para pensar assim, para eles isso é cotidiano, né? Conviver num ambiente assim. Eles cresceram dentro da escola. Então, esse ambiente para eles é um ambiente cotidiano, o que deveria ser para qualquer criança, né? Ter acesso a todos esses materiais expressivos, sejam eles comprados ou não, porque é importante falar que muita coisa a gente inventa, garimpa, pega em loja de ferragem, né? Não é só material feito para a arte, mas assim, as crianças deveriam ter acesso a tudo isso sempre, e nós também. Eu trouxe esse livro, esse aqui é o meu livro, tá? Até porque a Sônia mostrou lá também, porque eu quero mostrar algumas coisas que a gente fez. Esse livro fala da minha pesquisa de mestrado, do quanto a gente usou a ideia do imaginário das crianças na questão da casa, né? Eu fui pesquisar e fiz uma pesquisa numa turma de educação infantil, porque eu via que era muito corrente a casinha sempre estereotipada. E o que a gente podia fazer como professor para desestereotipar isso? E esse aqui eu trouxe, só que eu quero mostrar as páginas para vocês. Por quê? Esse aqui foi o meu primeiro filho, assim, né, literário. Foi um livro que a gente criou no Mirabolando em 2015, quando era espaço de arte ainda, não era escola. Só que qual era a minha preocupação, assim, eu via muito que os professores, assim, como é que eu vou te dizer, assim, já nessa época, né, era muita coisa de olhar na internet, copiar e tentar colocar em ação com as crianças. Então, o que eu pensei? A gente juntou imagens da escola, do ateliê na época, com imagens de crianças, para que quem olhasse isso pensasse, posso pensar isso na escola, posso inventar esse material, posso, né, partir daí, como se fosse um ponto de partida, não um livro de receita. Só que como as imagens eu acho que falam por si, eu vou ir mostrando umas coisas para vocês, assim. Essa aqui é a minha filha, né? Na época ela tinha 4 anos, a Isabela tá fazendo... Não, ela ia fazer 5, agora ela vai fazer 10. Então, assim, que era o bastidor de tudo. Ela foi a que me ajudou a montar tudo isso. E aí eu quero mostrar umas coisas, para ver se ainda dá tempo, para a gente pensar assim. Eu não vou ler tudo que está escrito, né? Não é esse o objetivo. Mas só para a gente pensar assim, eu preciso ter uma oferta de materiais diferentes. Isso precisa guiar a escola, né? Então, eu tenho que oferecer, além do lápis de cor, além desse material convencional, eu preciso oferecer as tintas, eu preciso oferecer as tesouras, eu preciso transformar esses giz de cera. Essa imagem aqui, ela é dessa pintura, né? E isso aqui são aqueles instrumentos que a gente usa para fazer medição de leite, né? Que vem nos leites em pó infantil. Então, eu colecionei muitos. A minha filha teve alergia à proteína do leite. A gente testou N leites, então eu tinha N colheres diferentes, né? E ela tomou durante 2 anos, então tinha muita coisa aqui em casa. E isso pode ser material de pintura. Então, assim, como é que esse aqui vai pintar? Que vai ser muito diferente desse, muito diferente desse. Mas são descobertas que a criança só vai fazer se ela puder experimentar, né? Isso aqui é essa meleca disso junto, né? É a meleca antes de virar marrom, porque as primeiras vezes que as crianças usam tinta, vira aquela confusão de marrom, de cinza, que é a descoberta do que acontece com o material.
Então, tudo tem um tempo, né? A gente diz do tempo das crianças. Tem o tempo do professor também. Eu preciso... Refinamento, né, Dani? O refinamento do olhar, do manusear, Isso, elas vão... aprimora esse olhar, né? Pensar nessa ideia. Quando a gente fala em tinta, né? Eu fui colocando aqui algumas coisas assim, ó. Vassoura. Ali no meio, né? Eu fui tentando destacar. É o palito de picolé. Aqui são aqueles espaguetes, né? Que se usa para piscina, enfim. Só para a gente pensar, bisnaga de tinta, a gente usa essas bisnagas para colocar tinta ali dentro. Tanto para usar como pintura, como para ser material para abastecer os potes, porque eu acho muito prático, né? E as crianças têm acesso, então a gente enche os tubos e vai repondo nos materiais. Essa aqui no cantinho, que não aparece muito bem aqui embaixo, é aquele bocal da garrafa PET, que serve como carimbo, como material, né, de espalhar tinta, enfim. Eu gosto muito da ideia também de usar a questão do contraste. Então, assim, por que que o suporte sempre é o branco, né? Então, o preto, o marrom, o roxo, o azul. O que que acontece com esse suporte? Que cores eu uso aí? Né? Que outras coisas eu uso para contrastar, para pensar nisso? Esse é um papel que a gente chama aqui no Sul, que é o papel camurça. Ele tem uma texturinha, né? Não sei no restante do país como é que vocês chamam, mas ele parece um veludinho, assim, que é bem bacana de usar para desenho também. Esses são os giz de cera que a gente faz artesanal, né? Derretendo os pedacinhos em forminhas no forno, que não é nenhuma novidade. Mas se eu ofereço o giz de cera desse jeito, né? Ele é muito diferente daquele giz de cera em palitinho. Então, isso aqui a gente mandou para as crianças logo quando a gente fez a parada, né? Que as aulas foram suspensas. Então, a gente fez uma sacola cheia de possibilidades para as crianças levarem para casa, para que eles levassem coisas que tinham na escola, que eles pudessem manter esse vínculo afetivo, lembrando de como é que é essa escola, né? Então, essa possibilidade de eu criar com esse material é diferente. É o mesmo material, mas a cor está misturada. Ou eu posso. E essa mistura a gente faz com as crianças, né? Eles amam brincar de inventar giz de cera. É uma, né? Eles são os produtores. Aqui era só para a gente, eu trouxe umas fotos antigas só para mostrar, assim, isso não é um discurso de hoje, né? Sempre foi um jeito da gente pensar. Então, a ideia, assim, de usar esse papel, de usar esse chão, de usar esse espaço, dessa pintura que sai da mesa. Às vezes as pessoas perguntam, é contra a mesa? Eu não, né? Eu acho super importante ter uma mesa, mas uma mesa que a gente possa servir de apoio para comportar mais de uma criança. Um trabalho coletivo e que não seja a única coisa que a gente tenha na sala, né? Tem que ter espaço para isso. Se eu não tenho na sala, eu vou para o chão, eu vou para a rua, vou pendurar na parede, vou fazer um pincel que seja, né, ao final do guarda-chuva, em cabo de vassoura, de ter outros pintadores, né, que deem conta de outros espaços, de outra coisa. E de entender também que a escola precisa pensar que isso tudo vai ser cotidiano. Então, quem limpa, quem ajuda, quem está com a gente nesse momento, a gente precisa ter essa unidade de pensamento. A escola inteira tem que pensar que é um laboratório de pensamento, o ateliê é um laboratório de pensamento. E que essas coisas vão acontecer, que esse conhecimento passa pelo corpo. E Né? de acolhimento para tudo, né, Dani? Acolhimento de Exato. ideias, de pensamentos, confronto de ideias. A gente tem mania de pensar que confrontar é discordar de, nem sempre. Confrontar, se Não, colocar à prova de alguma coisa, e o ateliê exatamente, e as artes proporcionam isso também. exatamente. Né? O corpo todo que pinta, né? A gente pensa assim, me incomoda muito os carimbos das mãozinhas, né? Mas assim, se a gente pensar, se eu vou usar o corpo todo, não vai ser só mão, é pé, é braço, é corpo, é o meu corpo que mostra isso, né? Na vertical. Então aqui eu fui trazendo essas imagens para mostrar. Esse desenho com as bolinhas, isso tudo a gente pensa assim, isso pode ser só técnica, né? Eu vim de um magistério que a gente catalogava técnicas para apresentar para a professora. Se eu usar a técnica isolada, ela é só técnica. Agora, se eu usar um fio que conduz essas propostas, que apresenta a tinta de diferentes possibilidades, eu vou lembrar de uma história, eu vou trazer um artista que possa ter um processo de pintura que me lembra isso, eu vou para a rua fazer isso propor, eu vou fazer uma oficina com as famílias que venham na escola. A técnica, ela vira desdobramento pedagógico.
Então, eu sempre digo assim, o problema não é a técnica, é o que a gente faz com isso, né? O problema não é eu trabalhar o Romero Brito. Eu tenho uma implicância, né, de ver a borboleta do Romero Brito dada para colorir, assim. O problema não é ele em si, mas o que a gente faz com ele, né? Como tudo. Então, quando a gente diz assim que o espaço, os materiais denunciam a nossa prática pedagógica, é isso, né? Essas outras coisas que são instrumentos. A gente faz muito pintura com conta-gotas com os bebês no retroprojetor. A gente coloca aquele vasilhame, a gente chama aqui de refratário, marinex também, né? Com água. E aí é muito interessante eles apertando essas bolinhas do conta-gotas e verem os pinguinhos caindo. E isso aparecer gigante na parede, transformado numa outra dimensão. Isso é descoberta, né? Isso é processo de não é um momento de trabalho. Que não vai, é uma proposta que não acontece em 5, em 10 minutos. Isso envolve um tempo. Se envolve um tempo para perceber a mudança, o líquido que se expande à frente e que toma uma dimensão enorme. Então, eu acho que sempre a gente tem que pensar, né? Tudo que Aí a gente pergunta, Dani, é arte? Não somente arte. Isso é vida. é Porque vida, a gente né? vai apresentar uma paleta de cores, a gente vai apresentar uma infinidade de possibilidades de como usar aquele material, a gente vai disponibilizar um espaço bacana, vai se colocar como adulto pensante também, co-participante desse processo. A gente vai. Gente, isso é currículo puro, isso é vida. É diferente você estudar de forma isolada, só o vermelho, só o azul, só o amarelo. Hoje é o dia do vermelho, então vamos lá, chapeuzinho vermelho, a maçã que é vermelho, o morango é vermelho. Para tudo, né? Para tudo. Não, É, não é bem assim. E quando a gente começa a entender, Daniela, que tipo de transformação esse pensamento traz, você não consegue mais ser o que você era antes. É impossível. Um passo dado para frente, você não consegue mais voltar. É um caminho sem volta, eu digo, e começa pelas artes. É de dentro para fora, é o ateliê que acolhe, é a escola que se modifica, é o pensamento do professor que se transforma, é o vizinho que chega e diz como é que é isso aí, me ensina, que vai devagarinho e vai contaminando. Não, contamina não, contagia, é diferente, né? é. Então, quando eu vejo esse garotinho, uma imagem anterior, sapateando naquela tinta, eu já não vejo mais artes ali. Eu vejo todo um equilíbrio, uma noção de corpo, um corpo que fala, como a Teresita fala, é um corpo vivido. Até a arte, eles trabalham com a concepção de um corpo vivido, é um corpo que pensa. Não é só mais artes, é vida. É É vida. isso que eu acho que a É. arte proporciona aos educadores, às crianças, a toda instituição, seja de qualquer dimensão, seja pública, seja uma escola particular, qualquer uma. A gente está falando de crianças, né? Criança é uma só, né? Seja aqui, seja na China, seja nos Estados Unidos, os contextos vão mudando, mas criança é uma só. Então, quando eu fico vendo uma riqueza que a Mirabolando tem e que as crianças têm acesso, e que a gente poderia pensar em colocar isso, o que é que eu tenho a meu dispor, o que é que eu posso transformar isso dentro da minha realidade. Eu tenho isso, tenho um X material. O que é que eu posso fazer com Uhum. esse X material e O que a gente transformar? faz com isso? É. De Né? que jeito Então, com isso? É. cada fala, cada contexto desse, Dani, que eu vejo, que eu me encanto, a gente tenta filtrar algumas coisas. Porque a realidade de cada uma é diferente, as concepções são diferentes, a disponibilidade dos materiais, o acesso desse material para o educador é diferente, mas eu acho que é possível. Eu tenho certeza, eu sou a prova disso, né? Que eu tive todo o meu conceito transformado nos últimos 6 anos para cá, e não foi só pela documentação pedagógica, não. Por falar de documentação pedagógica, eu quero saber onde é que ela entra aí. Se vocês Ah, sabem. aí tem outra. O que a gente pensa, assim, né? A documentação pedagógica, para nós, ela tem que narrar tudo o que acontece na escola. Tudo. Então, eu só vou finalizar aqui e quero falar sobre, Tá bem. tá? Aqui eu só fui mostrando algumas outras possibilidades de desenho, de possibilidades, né? Essa aqui era a minha pipoca na época, né? Agora tá enorme. E deixa eu sair daqui, porque daí vamos fazer assim, ó, eu vou botar a tela grande, e aí se vocês tiverem perguntas, eu vou respondendo e começo por isso que a Sônia comentou, né? A gente pensa em documentação pedagógica na escola, que a gente tem que narrar e contar o que a escola vive. E isso não tem receita, cada um vai ter que
há um jeito de fazer isso, né? Dani, deixa eu só te interromper um pouquinho. Eu estou vendo Sim. aqui uma cena, a coisa mais fofa do mundo. A Raquel está tricotando. Raquel, mostra pra gente. Ela é tricô. Olha que coisa mais fofa, Dani, que ela está fazendo. Ai, que lindo! Viu só? Tá criando enquanto a gente tá pensando aqui junto, né? Vai. Que bacana. E olha só, o que que a gente pensa, né? A gente usa tudo na escola para contar. Então, a gente vai documentando as coisas que estão sendo vividas. Como o Régio diz, né? A Gandini fala, né? As paredes são a segunda pele da escola. Então, a gente documenta começando por aí. A gente ainda faz uma entrega para as famílias de tudo que foi produzido semestralmente. Só que a gente não chama lá na escola, a gente não dá o nome de parecer descritivo e a gente também não fala em portfólio. A gente fez uma reunião com as famílias quando nós nos tornamos escola e comentamos que a gente também não ia trabalhar por projetos, né? Não com esse nome, mas com o conceito de que uma ação vai engendrando outra, de que um fio vai puxando o outro. E a gente trabalha muito com a metáfora do fio. Então, a gente entrega para as famílias emaranhados, é o que a gente chama. Esses emaranhados dão conta de tudo isso. Então, cada vez que a gente entrega as produções que vão para casa, elas são produzidas, são organizadas com as crianças de um jeito que ajuda a contar o que foi vivido durante esse semestre. A gente até fez algumas formações esse mês, bem específicos sobre isso, né? Porque falar, nossa, um dia inteiro e ainda vai faltar coisa para deixar bem claro. Mas para a gente pensar que a documentação, ela tem que contar toda essa vida da criança. Não pode ser álbum de figurinha, né? Não pode ser só alguma coisa que só imagem, é uma quantidade enorme de imagens, mas que não me diz nada. E eu sempre comento assim também, a gente precisa se desafiar. Quem produz portfólio, quem usa essa denominação, ele tem que ir além desse formato, né? O bacana é quando a gente consegue dar cara para aquilo que foi vivido. E é o que a gente tenta fazer lá na escola. Então, nunca tem um formato específico, nunca tem um jeito igual para todo mundo. Cada grupo com a sua professora vai montando isso e organizando durante o semestre todo. Não é lá às vésperas também dessa entrega, né? Desse encontro com a família, de mostrar isso. Então, vai arrumando estratégias até para a família ir conhecendo durante esse tempo todo, que a criança está vivendo conosco na escola, tudo que está sendo produzido, tudo que está sendo feito, e quando isso vai para casa, isso não tem um formato igual para todo mundo, né? Não tem uma receita, depende do que cada turma viveu naquele semestre, né? Ou no ano, porque pode ser alguma coisa que compila as coisas do ano também, né? Em Régio, a gente vê muito que as produções muitas vezes não vão para casa ao final do ano, vão ao final dos 3 anos, quando as crianças saem da escola, né? Enquanto tem significado, isso fica na escola. Só para não que indo para casa não vai ter significado, mas se ainda é importante ficar na escola, vai permanecer na escola. As meninas estão perguntando, Dani, como é que é o processo formativo da sua equipe? Como se dá essa formação? E assim, a gente trabalha com formações de professores há muito tempo, né? Então, assim, para nós isso é muito cotidiano. Então, por exemplo, em 2019, vamos pensar quando a gente não tinha essa pandemia, essa parada toda, a gente tinha formação aberta na escola, porque como é que a escola se mantém, né? Como eu disse para você, a gente tem poucas crianças, então a escola não se mantém só com mensalidade paga. A escola se mantém com mensalidade e com formações que a gente faz. O ano passado a gente teve uma formação a cada sábado. Então, todos os sábados, desde janeiro, tinha um encontro. E as professoras participam disso, né? Algumas formações se repetem, assim, a gente fez 10 formações sobre documentação pedagógica. E as professoras da escola participam, né? Se revezam e participam disso também. Então, elas participam dessas, e eu sempre digo assim, que reunião pedagógica, reunião da equipe não pode ser só burocrática. Tem coisas que são importantes, que a gente precisa comunicar, mas tem que ser de estudo. Então, a gente faz reunião de estudo. As profs leem muito, né? Eu acho que isso é um pré-requisito, digamos. A gente precisa gostar de ler, né? Para ser professor, a gente precisa gostar de ler, não só lá na Mirabolândia, em qualquer lugar. Então, a gente vive estudando. Agora, nesse período de quarentena, a gente foi para casa e as profs levaram, cada uma levou 3 livros diferentes. Para a gente ir lendo, né? Fazendo encontros, falando sobre, a gente está se reunindo a partir das lives que a gente assiste, que elas assistem.
esse processo de formação com as profs da escola, ele é constante sobre várias coisas, não é só sobre arte também, né? Porque a gente precisa pensar num todo. A arte é o pano de fundo da escola. Então, é sim uma linguagem que a gente tem um foco bem grande, mas outras coisas a gente tem que dar conta também, né? A questão alimentar na escola, para nós, é super importante, a relação que a gente constrói com a comida. A nossa nutricionista sempre comenta, né, a Mônica, é muito mais do que a gente come, é a relação, como a gente se sente com o que a gente come, né? Que sentimento é esse? Como é que é essa relação que a gente constrói? Então, é um processo contínuo. Isso é vivido constantemente, né? Sempre. Querem ir perguntando outras coisas, a gente vou respondendo. Se eu puder, respondendo, tá? Deixa eu olhar aqui do chat. Meninas, alguma pergunta? Sobre os cursos, Dani, informações virtuais, algo programado agora? Até assim, até para explicar, né? A gente está vivendo um momento que tem muita formação online gratuita ótima, né? Eu tô assistindo lives assim e tem gente que tá na minha casa, o Tonucci é amigo íntimo, né? E assim, só que a gente teve como escola privada, como muitas outras, eu acho que estão vivendo, a gente teve muitos cancelamentos em virtude que a renda das famílias não é mais a mesma, né? De desemprego, enfim, N motivos. Então, a nossa arrecadação mensal não é nem um terço do que a gente arrecadava. Para manter a escola funcionando, a gente passou a fazer formação online. Então, todas essas formações que a gente está fazendo é para dar conta, né, de pagar a manutenção da escola, folha de pagamento, né? Ao invés de presencial, a gente está tentando fazer de forma online. E aí, essa live de hoje, a de segunda também, eu também acho que eu preciso, assim, como isso está funcionando, a gente está conseguindo manter a escola, porque as pessoas estão se inscrevendo nos cursos, eu também queria fazer coisas gratuitas, porque eu acho que a gente tem que retribuir, né? A gente não está fazendo formação paga agora para enriquecer a escola, muito pelo contrário, né? É para sobreviver nesse meio tempo, foi o jeito que a gente encontrou. E isso a gente sempre divulga na página, né? Sempre. E excelente, eu tenho acompanhado bastante. Excelente É. curso. Então, Dani, a gente está com 1h10. Meninas, a gente vai se despedindo. Querem fazer mais alguma pergunta? Quando ela cita o trabalho com bebês, é a partir de quantos meses? Assim, meninas, a gente aceita, né? Assim, a escola abre para atender bebês a partir de 6 meses. Só que esses 6 meses ele é negociável, né? Porque o que acontece? Às vezes as famílias têm que voltar a trabalhar um pouco antes. Então a gente começa um período de acolhimento, muitas vezes, um pouco antes desse tempo, às vezes. Mas geralmente os bebês ingressam conosco a partir de 6, 7 meses, né? As famílias têm tido aquela licença onde a mãe pode ficar 6 meses em casa, né? Ou alguém que, normalmente é a mãe que fica mais esse tempo das crianças que a gente tem, mas a gente começa a partir desses 6 meses. Dani, outra coisa, as meninas estão perguntando se tem alguma formação voltada especificamente para a abordagem de Reggio. Se tem algo específico de Reggio Emília. A gente fez um grupo de estudos e algumas formações específicas. O grupo de estudos está quase finalizando até. Mas a gente fez algumas formações específicas. O que a gente. Só que elas já aconteceram. Aconteceu em abril, aconteceu em março. Eu sempre peço assim, ó. Vocês têm na nossa página, tem o meu WhatsApp, que é 51999181448, mas está lá na página. E eu sempre peço para as pessoas mandarem ideias do que eles querem também. Ai, Dani, faz de novo essa, né? A gente sempre vai fechando pequenos grupos. A partir de 5 pessoas, a gente já faz um grupo de formação. Então, se de repente alguém tem interesse por algum tema específico que já aconteceu, a gente pode reeditar nesse período de quarentena, né? Porque agora a gente está com esse tempo disponível durante o dia também. Quando as coisas voltarem, né? Quando a gente voltar para a escola, eu não sei como vai ficar esse online. Se a gente vai, acho que a gente não vai ter perna para tudo, né? Mas nesse momento a gente está conseguindo. E até que quem quiser me chamar pelo WhatsApp, a gente tem um grupo de transmissão no WhatsApp, que é só transmissão. Então, ali eu posto todos os folders já em primeira mão. E daí as pessoas que querem me chamam no privado, né? Para não... Às vezes ficam recebendo mensagem, aquele sininho o dia inteiro, né? E as pessoas também participam de N grupos, mas aí podem me chamar no privado. A gente fez também agora, até
eu tô aprendendo muita coisa tecnológica também nesse momento de quarentena, eu acho que como todo mundo, né? E a gente tinha um canal do YouTube da escola, mas a gente nunca usou. Então agora eu estou usando para postar esses vídeos das formações lá para as pessoas poderem assistir depois. Até para às vezes compartilhar com alguém da escola, para a gente pensar, repensar sobre isso, né? Como eu trouxe assim, o que a gente faz na escola não é de forma alguma o único jeito de fazer, né? É uma possibilidade que para nós tem sido significativa, tem sido bacana, vai de encontro ao que a gente acredita, né? Então, a gente está postando lá para poder trocar. Adoro receber críticas, né? Podem mandar sugestões. Estou bem aberta para conversar, adoro conversar. Vocês perceberam que eu não fecho a boca, né? Então, me chamem, fiquem bem à vontade. Ai, Dani, eu queria te agradecer. Foi um papo muito legal. Foi uma roda de conversa mesmo. Sabe que a gente usa uma metáfora de um poema de Mário Quintana, que ele diz que coloca o tempo das cadeiras na calçada. Quando ele colocava as cadeiras na calçada, tudo acontecia. E o relógio na parede não media o tempo, meditava o tempo. Então, a gente medita esse tempo, que tempo é esse que a gente está vivendo, que tempo é esse que para a criança foi ontem, mas para a gente já tem 60 dias. Que tempo é esse? Será que vai ter fim para a criança? Para a gente sim vai, porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente tem esperança. Então, eu queria te agradecer por esse tempo que você se manteve aqui conosco, à disposição, para refletir, para problematizar algumas coisas. Foi muito, muito enriquecedor. Eu me vi em algumas práticas. Esse ano eu estou fora da sala, mas eu ainda me vejo muito no chão da escola. Então, eu queria te agradecer. Capaz, eu que agradeço, assim, eu adoro conversar, falar sobre arte, sobre criança é minha paixão, e eu tenho dito, assim, isso tem me mantido viva, assim, né, nesse sentido de continuar pesquisando nesse período de quarentena, lendo, né, eu acho que nos move, assim, a gente sabe que tem um monte de coisa turbulenta acontecendo no país, né, aqui no Sul, eu acho que ainda não chega na parte mais complicada, né, o nosso inverno está por vir. Então, a gente sabe que talvez vamos viver tempos um pouco mais difíceis daqui para frente, mas eu acho que isso nos mobiliza. Estudar mobiliza, pensar sobre, né? Saber, assim, que a minha versão é esse momento de troca. Eu sempre aprendo nas formações, talvez mais que vocês, né? Só de olhar as expressões, de ver as perguntas, adoro as perguntas. Então, fiquem bem à vontade. Quem quiser mandar pergunta pelo WhatsApp, às vezes eu não consigo responder logo. Mas eu vou, assim, eu deixo a bolinha verde e volto depois. E foi um prazer. Sônia, muito obrigada. Foi um prazer. Então, meninas, queria mandar um beijo a vocês, um abraço virtual, ó, coraçãozinho, ó. Lu, espero que você tenha fotografado tudo. Um beijo a todas. Fiquem com Deus. A gente se encontra lá na Diálogos, que eu vou postar tudo. Vamos compartilhar ali que a gente vai trocando, viu? Beijo, um abraço. Obrigada, Dani. Fica com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.